A gente vai conversar agora com um professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, Oscar Vilhena. Oscar Vilhena, que estava ao lado da ministra Carmen Lúcia neste evento ontem. A gente viu ali um pedacinho do seu braço e dos seus cabelos brancos, Oscar. Bem-vindo ao Hora H. Que bom contar com a sua participação. Oscar, eu quero começar de trás para frente, desse ponto que estamos com Carmen Lúcia até a CPI e o relatório da CPI pedindo indiciamento de ministro do STF. Esse recado, esse desabafo da ministra Carmen Lúcia, ele tem contexto para acontecer, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu estava acompanhando aqui a programação de vocês. O que nós assistimos ao longo dos últimos anos foi um crescimento da relevância do Supremo, uma centralidade do Supremo, tá, no sistema político brasileiro. Isso tem muitos motivos que vão de falhas do sistema representativo, da incapacidade das coalizões conseguirem construir consensos no Brasil, e isso desagou no Supremo. Quer dizer, o grande postulador no Supremo Tribunal Federal são os partidos políticos. Eles não se resolvem no Congresso, transferem a responsabilidade para o Supremo. Qual é a consequência disso? Um alto grau de politização do Supremo. Ele tem que resolver questões morais, questões econômicas, questões de conflitos entre os estados, né? E isso o transformou numa arena aonde todos acorrem, né? Então, tem um problema com a mineração, eles vão fazer lobby no Supremo, né? Então, isso, de certa forma, transformou o Supremo no centro da arena. E, evidentemente, quando juízes começam a tomar decisões em questões políticas relevantes, né, eles também estão muito mais vulneráveis à crítica política. Por isso que alguns brincam que nós não sabemos a escalação dos times de futebol, mas sabemos do Supremo Tribunal Federal e sabemos como se comporta cada um dos ministros, né? A delinquência no Congresso, né, os crimes praticados, todos recaem sobre o Supremo. Então, o Supremo se politizou. Eu acho que esse é o ponto número um. E a politização do Supremo é, em parte, responsabilidade do Congresso, né? Em alguma medida, também responsabilidade do Supremo. E nesta politização, evidentemente, alguns ministros ficam muito vulneráveis, são muito atacados. Aqueles que participaram dos julgamentos de 8 de janeiro ficam muito expostos à direita, né? Aqueles que participaram e julgaram contra a esquerda no mensalão ficam muito expostos. Agora, tem um novo problema, que é o problema da conduta dos ministros. Eu acho que isto é a novidade da crise. Oscar, você praticamente liderou um movimento de construção, ali, de elaboração de um código de conduta que foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin, presidente do STF, assumiu com essa disposição, com essa agenda, mas tem encontrado uma resistência enorme. Agora, eu preciso te ouvir sobre essa surpresa hoje com esse relatório. Acho que você deve ter ouvido aqui que nós tratamos, né, certamente uma ação política do senador Alessandro Vieira, entendendo que o espaço de investigação dos escândalos ficou limitado no Congresso Nacional e resolveu agir. A gente está vendo a operação do governo para evitar e derrubar esse relatório, mas eu fiz questão de trazer aqui as acusações, exatamente sabendo que você viria em seguida, para te ouvir o que significa um movimento desse para a credibilidade e para vamos dizer assim, a força institucional de uma Suprema Corte. Olha, eu ainda não li o relatório do senador Alessandro Vieira, né? Mas causa realmente surpresa o fato de você ter um indiciamento não apenas de ministros que aparecem em diversas denúncias do Banco Master, mas também do procurador-geral, de um outro ministro que não aparece. Então, isso a mim me surpreendeu. Eu li pela imprensa nessa tarde, ainda não li o relatório todo, né? Há, sim, uma percepção de que é um movimento político, ou seja, o Supremo se tornou um elemento desse processo eleitoral. Muitos entendem que vão ganhar muitos votos atacando o Supremo, tá? E o Supremo se tornou vulnerável porque alguns ministros têm se conduzido de maneira de difícil assimilação.
Tá? Então, eu não li ainda o relatório, mas evidentemente que posso ver pelas notícias até agora, descrevendo o relatório, que há um componente político fortíssimo nessa medida. Tá? Agora, o que não significa que nós não tenhamos que realmente pensar de maneira mais clara sobre eventuais reformas do Supremo, sobre a adoção do Código de Ética, sobre a alteração dos mandatos, né, sobre as competências do Supremo, né, porque a percepção de que ele se tornou muito grande e com muita participação e centralidade no sistema político brasileiro não é falsa, é verdadeira, não só por responsabilidade dele, mas de todo o ordenamento jurídico institucional brasileiro. Oscar, para a gente terminar, eu também quero aproveitar a sua vinda aqui, porque você também está engajado e envolvido com um debate sobre o combate ao crime organizado no Brasil. E falei agora há pouco com Pedro Venceslau aqui, que a gente está tratando do relatório da CPI do crime organizado, só falando do STF. E o crime organizado, o próprio senador indicou ali que não tem exatamente uma novidade do relatório sobre esse combate, mas tem sugestões, enfim. Onde é que fica a condução do combate ao crime organizado nesse embate entre Congresso e STF? Então, nesse sentido, que me parece que é um pouco de cortina de fumaça, né, sobre o tema fundamental. Quer dizer, são dois temas. Há um tema Supremo Tribunal Federal e é importante que a gente discuta, é um assunto relevante para a sociedade brasileira. Agora, há um outro tema muito mais amplo, tá, e que afeta a vida de milhões de brasileiros. Calcula-se hoje que cerca de 20% da população brasileira vive em regiões dominadas pelo crime organizado, né, que tem problemas enormes no Congresso Nacional. Né? Envolvimento no financiamento de campanhas, a participação de deputados e senadores eventualmente envolvidos com crime organizado em diversas partes do Brasil. Né? Nós vimos a resistência de muitos parlamentares à intervenção do Supremo quando estava regulando a condução das atividades policiais do Rio de Janeiro. Veja, que tem uma ligação com a discussão sobre o crime organizado, uma vez que você tem o papel das milícias. Então, é evidente que fica claro que o tema não foi o crime organizado, não foi a questão da reforma das polícias, não foi a questão da alteração da legislação, da relação entre o governo federal e as polícias. Nós tivemos um debate anterior da PEC de segurança, onde muitos desses setores fizeram uma resistência a uma intervenção mais ampla do governo federal no combate ao crime organizado. Então, eu acho que há um debate aí mal conduzido, né, e que está tentando embaralhar as coisas. Temo que isso não contribuirá, seja para a reforma do Supremo e muito menos para o combate ao crime organizado.